Pai, obrigado, Senhor, pelos milagres que o Senhor está entregando na vida dessas pessoas, está fazendo, as bênçãos que o Senhor está entregando. Obrigado pelo teu mover. Agora, fala conosco através da tua palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 até o versículo de número 18. Nós estaremos lendo esses 3 versículos e nós estaremos meditando não apenas neles, mas é nosso texto-chave, nosso texto base para a nossa ministração aqui nesta manhã. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Olha só, novamente o que diz o texto. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai, eu peço que o Senhor ministre aos nossos corações através desse texto, da palavra que o Senhor tem já colocado, ó Pai, em meu coração. E agora, Pai, ministra em cada coração, que a unção, a graça, o favor do Senhor esteja sobre cada um de nós e venhamos estar preparados. Espírito Santo, move nas nossas mentes, nas nossas emoções, no nosso físico, para que possamos receber a Tua palavra. E abençoa, Pai, esta casa, este lar, este irmão, esta irmã, onde estiver recebendo a palavra, Pai, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero ministrar nesta manhã sobre o seguinte tema: atitudes corretas, resultados garantidos. Atitudes corretas, resultados garantidos. Bem, nas minhas duas últimas ministrações, eu estive falando sobre esperança no caos. E eu quero introduzir esta palavra exatamente pensando na vida de Jó e pensando naquilo que vínhamos a meditar. Inclusive você que não recebeu as ministrações, você pode acessar Missão Cristã Portuguesa Jersey lá no YouTube e você vai ter essas ministrações, ou então acesse lá Esperança no Caos, tem a parte 1 e tem a parte 2. Mas eu queria utilizar mesmo como introdução, pensarmos nas atitudes de Jó. As atitudes de Jó foram atitudes que fizeram com que a manifestação de Deus acontecesse e nós vimos algo, os resultados aconteceram. Resultados acontecem, resultados bons, positivos, de bênção. Então deixa eu dizer muito claro, é importante nós mantermos nossas atitudes e termos as atitudes corretas para que possamos ter os resultados que queremos. Nós não podemos apenas esperar resultados quando nós não estamos fazendo a nossa parte. Eu entendo que Deus ele se move muito através das nossas atitudes. Eu vejo isso na palavra. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que se move por demais através das atitudes. Ok? Porque isso tem a ver com a minha obediência, tem a ver com a minha parte. Eu sempre digo que aquilo que eu posso fazer, Deus não faz, certo? E através daquilo que eu faço, Deus se manifesta. Deus se manifesta segundo aquilo que eu faço e, é claro, se eu tiver as atitudes corretas. Então, Jó é um exemplo de uma pessoa que teve as atitudes corretas no momento difícil, no momento do caos. E um dos versículos que nós vemos a atitude de Jó, por exemplo, lá no capítulo 42, e o versículo 2, nós vemos isso quando Jó ele fala assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então nós vemos a confiança que Jó tinha enquanto ele estava tocado, enquanto ele estava passando momentos desafiadores. A Bíblia não relata, nós não temos o relato de quanto tempo durou exatamente o sofrimento de Jó. No entanto, o livro de Jó são 42 capítulos. Então eu penso que demorou. Eu
na minha forma de ver, diante também dos estudos, eu acredito que não foi algo assim rápido, algo que foi muito rápido, foram processos que aconteceram. Então eu creio que demorou, eu não sei o tempo, mas demorou um pouco, para que Jó pudesse ver a ação de Deus, os resultados acontecendo devido à atitude correta que ele teve nos momentos de luta. Deixa eu dizer algo, nós estamos sendo tocados pelo mundo afora, ok? Pelo mundo afora, a maior parte dos países tem casos, não é, do Covid-19. Pessoas infectadas, a gente sabe, e estamos, nós aqui na Grã-Bretanha, estamos tendo muitos casos acontecendo, principalmente nas grandes cidades, como Londres, muitos casos, há muitas mortes, sim, há tantas pessoas, existem tantas pessoas contaminadas, mas há uma realidade, queridos, nós sempre, se tivermos a postura correta, a atitude certa, não é isso que vai ser determinante para nós. As notícias não são determinantes. O que determina para nós é a vontade de Deus. O que determina para nós é a palavra de Deus. Então deixa eu dizer algo, Jó, ele se manteve fiel à palavra do Senhor, aquilo que ele entendia do Senhor. Ele manteve-se fiel, e o que ele viu? Ele viu resultados. Então deixa eu dizer, nesse tempo de crise, nesse tempo de luta, nesse tempo aí de más notícias, não é? Más notícias humanamente falando, e aquilo que a mídia está impregnando, mas deixa eu dizer, a palavra de Deus é um livro de boas notícias. A palavra de Deus é um livro que nos encaminha para a eternidade com Deus. A palavra de Deus é a palavra que vem nos mostrar e revelar o amor de Deus para todos, não para alguns, para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esta é a boa notícia do Evangelho, a boa notícia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, atitudes. Ou seja, é importante nós termos a nossa atitude. Então deixa eu te dizer, tenha a sua atitude correta diante de Deus, diante daquilo que o Criador exige de nós. É muito importante nós focarmos isso. A nossa atitude tem a ver com as Escrituras. Deixa-me dizer isso. Sabe, não é uma atitude qualquer, mas é a atitude de fazer o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta. A Bíblia, ela é o manual do fabricante. É o manual que o Criador deixou para nós. Ele nos criou e ele deixou o manual. Se seguirmos a palavra de Deus, nós não seremos confundidos. Se seguirmos a palavra de Deus, deixa eu dizer algo, nós temos o futuro garantido. Então, eu quero animar você a que você preste muita atenção nesta palavra e que você tome uma decisão. Tome a decisão correta de ter as atitudes corretas. Portanto, nós estamos pensando em ter as atitudes corretas, resultados garantidos. Jó teve a atitude correta e o que nós vemos é que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Pois bem, nesse texto, nós vemos a palavra de Deus falando aqui, primeiramente, versículo 16, regozijar sempre. O que é regozijar? Regozijar, nós vemos uma palavra que vem falar para nós, uma palavra grega que quer dizer chairo. E regozijar, ela mesmo estar contente, mesmo a palavra regozijar-se, estar contente, é ficar extremamente alegre. Então, a definição de regozijo é uma alegria profunda. É ficar extremamente alegre. Então, é esse o entendimento. Eu queria que você percebesse isso. Regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, ficar extremamente alegre no Senhor. E sabe, nós precisamos ter esse entendimento, isso é uma atitude. Então essa é a primeira atitude que eu quero pensar aqui com você nesta manhã, nessa palavra. Eu preciso ter as atitudes corretas no meio do caos. Jó teve esperança no meio do caos. É uma atitude correta. Mas não foi apenas esperança que ele teve. Uma das coisas, então, que a palavra de Deus está falando aqui, que eu preciso me alegrar, então, no Senhor. Então, quero levar você, nessa manhã, pela palavra, a entender isso que o Senhor está falando conosco. É tempo de nos alegrarmos. É tempo de ter uma alegria extrema.
mas pastor, está difícil. Pastor, como eu vou ter uma alegria extrema? Deixa eu dizer algo. Deus usou um homem para dar essa palavra, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que passou por diversas situações problemáticas, complicadas. O apóstolo Paulo foi um sofredor por conta do evangelho. Sim, ele sofreu na carne, mas ele aprendeu a ter alegria. Alegria em quê? Alegria no seu Salvador. Alegria em Cristo. Deixa eu dizer algo, depois que nós passamos, e talvez você me pergunte, pastor, como é possível realmente estar alegre no meio do sofrimento? Meu irmão, quando nós temos Cristo, tudo é possível. Tudo é possível. O que nos torna, o que faz possível, e é importante nós estarmos conscientes disso. Cristo é que vai fazer a diferença. Cristo é que faz a diferença em nós. A Bíblia fala que Cristo em nós, Ele é a esperança da glória, não é? Então, nós somos levados a nos alegrarmos naquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que tem o poder, aquele que tem autoridade. Paulo, depois que ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, a sua vida foi transformada. E ele passou de ser alguém que perseguia os cristãos para ser um perseguido por causa do evangelho. Mas sabe, ele fala de que ele não se envergonhava pelo evangelho de Cristo. Nada me envergonho por causa do evangelho de Cristo Jesus. Sabe, ele queria era cumprir o propósito. Ele queria era fazer a vontade. Então, ele foi um homem que sofreu açoites. Quantas prisões Paulo sofreu, quantos açoites, quarentenas de açoites a Bíblia fala que Paulo, ele passa por diversas situações, ele passa por naufrágios, por ir de um lado para o outro, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus. Então, ele passa por esses naufrágios também, não é? Ele, passa por prisões difíceis, muito complicadas. Paulo passou por tantas situações, ameaças de morte, quantas situações, quantos julgamentos que Paulo passou. Mas é esse mesmo homem que vem aqui dizer para nós, e que vem aqui com autoridade dizer: regozijai-vos. E o que ele está dizendo é: regozijai-vos quando? Quando estiver tudo bem? Ele fala para a gente se regozijar quando a gente acabou de ter uma boa notícia, então regozije-se. É isso? Não. Ele fala para a gente regozijar sempre. Esse é um tempo que eu, como cristão, preciso marcar posição. Esse é um tempo de que eu e você, como cristãos, precisamos ter as atitudes certas. Então entenda que em Cristo Jesus nós podemos, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Se Ele é a fonte de todas as coisas, por mais que eu esteja sendo assolado pelas adversidades, meu irmão, minha irmã, nós podemos nos alegrar. Nós vimos o vídeo da pastora Marta, agora em pouco. Nós vimos o vídeo do pastor Adelino, lá em Moçambique, nos agradecendo, louvando a Deus. Pessoas que estão sofrendo, sabe? Mas alegria de pertencer a Cristo Jesus. Alegria de cumprir propósitos. Quantas pessoas a pastora Marta tem abençoado nesse tempo, mesmo num leito de enfermidade, mesmo estando lá tendo todos os cuidados nesse instante, mas quantas pessoas ela está abençoando por causa da sua fé, atitude correta. Regozijai-vos sempre no Senhor. Eu estive já visitando a pastora Marta algumas vezes, inclusive este ano já pude estar com ela. E sabe, mesmo no leito da enfermidade, que a gente vê uma mulher grata ao Senhor, uma mulher que traz alegria, uma mulher alegre. Eu nunca vi ela reclamando, em momento algum. Eu estive alguns momentos com ela. Essa é a atitude que o cristão tem que ter, alguém que tem experiência com o Senhor. Então, olha, não olhe para o problema, olhe para a solução do problema. Olhe para a obra de Cristo Jesus. Eu acredito que se nós olhamos para a obra de Cristo Jesus, é possível nós termos esta atitude, sim, a atitude de estarmos alegres, de nos regozijarmos. Então, por favor, olhe para a palavra e mais uma vez entenda, quando você lê aqui regozijo, um dos entendimentos é que você deve ficar extremamente alegre. É esse o entendimento da raiz grega desta palavra quando lemos aqui em português, mas no grego é uma das definições: ficar extremamente alegres.
Então entenda, irmãos e irmãs, nós podemos sim viver uma vida alegre por causa de Cristo Jesus, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a fonte, Ele é o verdadeiro motivo da nossa alegria. Então, olha só o que a palavra fala lá em Filipenses 4:4. Filipenses 4:4, a Bíblia declara assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, é uma definição que Paulo dá, que existe uma constância. Isso tem a ver com as disciplinas espirituais. As disciplinas da minha vida que espiritualmente eu faço, que vai refletir no meu físico, ok? É algo de dentro para fora, não é de fora para dentro. E por que de dentro para fora? Porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Quanta alegria eu tenho por servir a Cristo Jesus. Eu sou chorão, sabe? Mas deixa eu dizer, é um impacto que a gente tem da presença dele. Sabe, em minha vida eu tenho tido tantas experiências com o Senhor, no meio às vezes de muita situação complicada. Eu já passei pelo vale da sombra da morte algumas vezes. Mas sabe, eu tenho visto uma ação de um sumo pastor que está comigo. Jesus, ele sempre aparece, né? Na realidade ele está sempre, mas ele aparece com provisão assim, que aí a gente começa a ver milagres visíveis. O grande problema é que muitas vezes nós focamos no visível e não entendemos que o que realmente importa é aquilo que nós não vemos. O que realmente importa é o mundo invisível, que realmente controla tudo, é o espiritual, mas muitas vezes nós focamos no físico. Mas a Bíblia fala para nós olharmos para as coisas que são de cima e não das que são aqui de baixo. A Bíblia fala que nós temos que ter atenção com o eterno, em vez de ter atenção aqui com o temporal. Então, acima de tudo, que as nossas atitudes sejam focadas nos princípios eternos da palavra de Deus. E quando eu tenho isso em atenção, eu escuto a palavra e eu compreendo que apesar de muitas aflições, apesar de muitos problemas, eu preciso ter a atitude correta de me regozijar no Senhor. Ou seja, de estar extremamente contente, extremamente alegre. Então, sabe, eu choro muito mesmo, mas minhas lágrimas não são de uma pessoa triste, não. Minha família sabe, meus irmãos aqui em Jazz, ou tantos que eu pude e que me acompanham, sabem que as minhas lágrimas não é de tristeza, eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa alegre, mas eu não me contenho, realmente, é a presença de Jesus. É a presença de Jesus. Minhas lágrimas são de alegria. Nesse momento eu estou sim emocionado, eu estou sim chorando, mas sabe, é alegria. E sabe como isso é possível também? O Espírito Santo está em nós. Então são algumas coisas que nós vemos. Por que a gente consegue ter essa alegria extrema, ficar extremamente alegre no meio do caos, no meio do problema, no meio da dificuldade? É porque a gente sabe que não está sozinho. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele está conosco. E sabe, nós sabemos também que o Espírito Santo, Ele está conosco. E sabe, uma das coisas que o Espírito Santo ele é o Consolador. Então, como Consolador, ele tem o poder. Ele tem o poder de tirar as dificuldades da nossa vida. Ele tem o poder realmente de tirar, sabe, a tristeza e colocar a sua alegria. Ele pode fazer com que a alegria venha de forma intensa sobre as nossas vidas. Entenda algo, a alegria faz parte do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é uma das coisas que a palavra nos mostra, que é a alegria. Nós temos alegria no Espírito. Então, a nossa alegria, ela não vem, portanto, de coisas externas, acima de tudo. Sim, nós podemos nos alegrar, e devemos nos alegrar com coisas externas também, mas sabe, a nossa alegria, acima de tudo, vem do nosso interior. O nosso interior regenerado, o nosso interior que foi transformado, o velho homem que foi transformado, que tem a vida nova em Cristo Jesus, e agora Cristo Jesus passa a habitar em mim, agora o Espírito Santo está em mim, agora eu tenho o Espírito Santo comigo, então nós agora temos uma nova vida em Cristo Jesus, e essa nova vida, olha, nos faz termos atitudes que são incríveis. Deixa eu dizer esta atitude antes de passar para o segundo princípio. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8,
versículos 1 e 2, olha o que Paulo fala. Também, irmãos, esse texto está em 2 Coríntios 8, 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Uau! Uau! Esse texto para mim é uma das provas que nós podemos fazer a diferença, sabe? No meio de problemas, dificuldades, e entender que não é o resultado exatamente do que eu vejo externamente que faz com que eu me mova com ações incríveis, como aqui a igreja da Macedônia agiu, e aonde Paulo testemunha que as igrejas da Macedônia, olha só, ele fala assim, olha, eu quero vos fazer conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Por quê? E Paulo fala porque no meio de muita prova de tribulação, Paulo diz isso, no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. É possível, sim, por causa da presença de Jesus, por causa do Espírito Santo, por sabermos quem somos. Quem tem experiência com Jesus não desiste no meio da prova, não. Deixa eu levar você a entender. Jesus desistiu no meio da prova, ele morreu, e morte de cruz, levando o pecado de toda a humanidade. Olha o peso que ele levou. Mas ele desistiu? Não, ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele foi até o final. Ele foi até o final. E mesmo na cruz, onde estava lá crucificado, e pessoas podendo ainda zombar do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus teve a capacidade de orar e falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uau! Sabe, é esse Jesus que nós temos. É esse Jesus que transformou vidas como os irmãos das igrejas de Macedônia. Que mesmo estando em momentos difíceis, onde a Bíblia fala, no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. Deixa eu te perguntar, você está passando tribulação? Você está passando muita prova nessa hora? Então, a Bíblia fala que irmãos ao redor do mundo passam as mesmas provas que nós. Ou talvez ainda maiores, ou mesmo maiores. Irmãos passaram no passado e venceram. Jó passou e venceu. Por que eu não posso vencer? As igrejas da Macedônia passaram aqui, conforme a palavra falando, muita prova de tribulação, mas no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu não vou entrar aqui no contexto por causa do tempo, mas foi uma igreja que se moveu para ajudar outros. Sabe? Mas o que nós vemos aqui, o que eu quero na realidade focar nesse texto, é que no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. Então eu quero dizer para você, é possível sim cumprir a palavra. Então a palavra de Deus vem falando para nós: regozijai-vos sempre. Então eu quero lembrar você, e eu quero lembrar mais uma vez o texto também de Filipenses, que vimos 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Então estamos falando nesta manhã sobre atitudes corretas e resultados garantidos. Quando temos as atitudes corretas, os resultados são garantidos, mas a primeira atitude que vimos aqui, que precisamos ter, é de alegria, de regozijo, regozijai-vos sempre. E mais uma vez eu quero lembrar que um dos entendimentos dessa palavra regozijar é uma alegria extrema. Amém? Que nós possamos nos alegrar no Senhor. Segunda coisa, segunda atitude que o texto aqui também fala, o texto base que estamos vendo aqui de 1 Tessalonicenses 5, o verso 17. Ele fala que a gente deve orar sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Irmãos, essa é uma das práticas e uma das coisas que nós precisamos ter. Nós voltamos lá para Jó e vimos que Jó estava no caos, na luta, na enfermidade que tinha tocado o físico dele. Mas o que Jó, quando Deus mudou o cativeiro dele, o que Jó estava fazendo? Ele estava orando, e isso mexe comigo. Isso mexe comigo porque eu vejo a palavra falando de um homem que tinha sido tão tocado no seu físico, ao ponto de pegar cacos de telha para se coçar. A dor.
Você está compreendendo a dor desse homem? E o homem que continuou a fazer o que a Bíblia nos ensina a fazer, a orar. E a Bíblia fala que ele orava pelos seus amigos. E quem foram esses amigos? Foram amigos que naquele tempo da luta estavam condenando Jó. No tempo da luta, eles, em vez de pegarem e levarem Jó para cima, eles ficaram falando: Jó, você está fazendo isso por causa dos seus pecados. Jó, você é isso, você é aquilo outro. Mas Jó, ele não olhou para a atitude dos amigos, ele olhou para Deus, ele olhou para a palavra. Então deixa eu dizer, você quer vencer? Você quer ter resultados positivos na sua vida? Você quer ter resultados mesmo que aconteçam? Então faça o que a palavra está falando, ore. E o que a Bíblia fala aqui? Que nós devemos orar sem cessar, ou seja, orar em todo o tempo. Então eu quero levar você a compreender pela palavra de Deus. Eu quero animar você que tem uma vida de oração, você que busca o Senhor, não pare, não desista. Nós precisamos ter uma vida de oração. Aí talvez você diga: pastor, mas eu não consigo, pastor, eu tenho que sair muito cedo para o meu trabalho. Meu irmão, saia orando, sabe? Nós temos que ter ações, atitudes. Nós temos que ter realmente esse entendimento de que nós podemos ter na nossa vida uma dinâmica, e cada um tem as suas disciplinas, a sua dinâmica, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar andando, estar me movendo, e eu gosto de ter meus tempos com Deus, e eu estou sempre em movimento. Eu gosto de me movimentar, e para mim não importa aonde eu esteja. Né? Eu gosto também de orar de joelhos, mas principalmente eu gosto de me movimentar. Eu gosto de ter, enfim, é a minha forma de ser, sabe? E eu tenho minhas experiências com Deus em relação a isso também, mas eu quero animar você. Tenha uma vida de oração. O grande problema é que muitas vezes nós achamos assim, que eu tenho que parar tudo. Eu penso que é um grande problema, na minha forma de vista. Que eu tenho que parar tudo para orar. Aí, o que acontece é que as pessoas acabam não tendo uma vida de oração. Porque elas acham que tem que parar tudo e elas se esquecem que a Bíblia fala para orar sem cessar. Sabe, às vezes eu estou jogando bola com os meus filhos e eu estou orando. E por que eu faço isso? Claro, não é todo o tempo. Às vezes a gente está naquela jogada que é dura, né? Que aí você nem pensa em orar. Você tem até que se cuidar para não pecar, né? Às vezes no futebol você tem até que orar, tem que orar assim, mas às vezes é para não pecar, né? Para não ter atitudes erradas. Mas está vendo como é importante orar? Mas eu tenho uma forma de entendimento que eu preciso ter esses momentos. Não é a dona de casa aí que tem tantos afazeres diários. Você vai lavar a louça, o que você pode estar fazendo? Você pode estar orando, você pode estar orando. Não é? Há tantas pessoas que falam: pastor, eu não tenho minha família que é cristã, eu não posso orar. Como assim? Você pode às vezes estar na mesa e orando por eles sem abrir sua boca. Mas você está orando em espírito. Então, eu animo você a ter disciplinas corretas e ter uma vida de oração. Orai sem cessar. Tenha as atitudes corretas. E eu posso te dizer, você terá resultados garantidos. A oração move montanhas. A fé move montanhas. É através da oração, porque a Bíblia fala que se pedires, não é? Se pedires com fé a este monte, sabe, se eu pedir com fé, esse monte pode se mover de lugar, um monte. Irmãos, e é um monte de problemas, né, que a gente precisa que se mova. A gente precisa ter fé, sim, mas eu tenho que ter algo muito prático também, que é a oração. É a oração, eu tenho que pedir, eu tenho que entrar com fé pedindo, clamando ao Senhor. Então, eu quero animar você nessa manhã a ter as suas disciplinas, sabe? Eu sei que nesse mundo corrido que a gente vive, às vezes a gente não consegue ter aquele tempo parado, mas, meu irmão, minha irmã, aproveite o tempo. Se a Bíblia fala para orar sem cessar, às vezes em vez de ficar tendo uma conversa que não vale nada com um amigo de trabalho, com alguém, que você vá fazer seu trabalho e vá falando com Deus. Há muitos trabalhos que a gente faz com colegas, não é? E às vezes é colegas que falam palavras torpes, palavras, sabe? Então, é uma das coisas que você precisa entender. Você não pode emprestar os seus ouvidos a quem está falando besteira. Você é um servo de Deus, entenda, você tem que ter atitudes corretas.
Então, nós temos que ter uma prática da oração. Então, em vez de você gastar tempo com conversas que não te levam a lugar nenhum, você pode gastar tempo em uma conversa muito boa com o Todo-Poderoso. A oração é um diálogo. A oração, você fala com Deus e Ele te responde. Então eu quero animar você a ter uma vida de oração, a entender que são coisas práticas. Você pode estar em casa, você pode estar no trabalho, você pode estar se deslocando, no seu automóvel, na sua bicicleta, no avião, aonde quer que seja, você pode falar com Deus. Você pode estar lá trabalhando, em que lugar for, você pode estar falando com Deus. Porque você pode simplesmente orar em espírito. Onde você não pode orar com a sua boca, mas você pode orar em espírito. Você pode deixar que o Espírito Santo se mova. Você pode orar em línguas estranhas. Você que tem recebido os dons, sim, orar em línguas estranhas. É uma prática que nós precisamos ter, aliás, muito importante. O orar em espírito, orar em línguas, é muito importante. Então eu animo você a ter uma vida de oração. E a oração, ela move o coração de Deus. A oração traz respostas. Tenha uma vida de oração. E para irmos para o terceiro e último princípio desta mensagem, nós estamos falando sobre atitudes corretas, resultados garantidos. Primeira atitude, regozijar sempre, ou alegrar-se, ter uma alegria extrema, Segunda atitude, orar sem cessar. E a terceira atitude, dar graças em tudo. Será que você compreende a importância, nesse momento que nós estamos passando, de colocar essas atitudes em prática? Olha só, dar graças em tudo. Pois é. Isso é muito importante, por quê? Porque nós estamos sendo tocados. Por exemplo, aqui em Jersey, nós temos que ficar em casa. Quem não faz trabalhos essenciais tem que ficar em casa e só pode sair 2 horas por dia e para algumas coisas especificamente, Nós sabemos disso. A pessoa pode ficar o tempo todo reclamando. A Bíblia fala para a gente dar graças. Está compreendendo? Pessoas que estão sendo tocadas de diferentes formas, pessoas que estão sendo tocadas nesse instante com enfermidades. Você pode ter um foco diferente, em vez de ficar olhando para a sua enfermidade, você olhar para a vida que Deus te deu. Está com enfermidade, mas está vivo. Se você está recebendo essa palavra, você está vivo. Você pode estar, talvez, passando um momento muito complicado, mas graças a Deus que você está passando. Pastor, como assim? Você está vivo para passar por esse momento complicado. Então a palavra nos leva a realmente a nós darmos graças. Nós precisamos compreender que nas nossas atitudes, se elas forem realmente atitudes corretas, elas vão mover o coração de Deus e vão trazer os resultados que nós precisamos. E os resultados em Deus, eles são garantidos. É tão interessante nós percebemos essa sequência. E eu sou muito abençoado com essa palavra. A sequência da alegria, a sequência da oração, para ter a sequência da ação de graça. Eu acredito que uma das coisas que nos prepara para a ação de graças é exatamente nós colocarmos em prática as primeiras. São disciplinas que nós vamos tendo. Então nós vamos sendo disciplinados a nos alegrarmos. A termos alegria em todos os momentos, sabendo que a alegria é em Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabendo que o nosso futuro está garantido. Sabendo que nós temos esperança porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, eu tenho esperança. Então, eu tenho 1000 razões e tantas outras para me alegrar. Mas eu tenho a oração como uma ferramenta tão importante para mover a mão de Deus, para fazer com que hajam respostas para a minha vida, para fazer com que a minha vida esteja sempre em sintonia. E a oração, ela vem como um diálogo. Então entenda isso. Aí a palavra me leva da oração partir para a prática da ação de graças. Pensa um pouquinho, minha oração, ela não pode ser, aliás, uma oração simplesmente de pedidos. Isso seria algo tão raso, quando eu compreendo que o meu Deus, Ele é meu Pai. Deixa eu dizer algo, eu não sei quanto a você, mas quando eu posso estar com meu Pai, sinceramente,
o que eu não vou para ele fazer na expectativa de pedir. A minha expectativa é estar com ele. Eu amo estar com meu pai. Infelizmente não posso estar muito, ele está lá no Brasil. Eu amo poder estar com ele. Às vezes, quando estou no Brasil, se eu posso, eu dou uma corrida para estar algumas horas com meu papai. Mas sabe, quando eu vou com ele, a minha expectativa não é que ele me dê nada. A minha expectativa não é chegar para ele e falar, pai, o senhor pode me dar isso? Pode. Não, o que eu quero é estar com ele. Então entenda isso. Sabe, quando nós aprendemos esse relacionamento e sabemos que Deus, Ele é Pai, eu não vou para Ele simplesmente para pedir. Aliás, a primeira coisa que eu costumo fazer é agradecer realmente. Senhor, muito obrigado. É ações de graça. Você já começa orando. Senhor, obrigado. Obrigado que o Senhor nos deu essa noite. E obrigado pela vida, pelo dom da vida. Sabe, quando eu vou dormir, eu gosto sempre de orar. Temos a prática de orar com os filhos, orar em família quando possível, pelo menos estar lá com os filhos, orando com eles. E uma das coisas que eu faço sempre, quando sou eu que oro, o que eu faço sempre, Senhor, muito obrigado por esse dia. Ou seja, antes de pedir que a bênção do Senhor venha sobre a nossa noite, está a minha gratidão pelo dia que Deus me deu. Você está entendendo? Às vezes o nosso foco está errado. Muitas vezes nós não temos os resultados que precisamos porque o nosso foco está errado. Estamos com foco em coisas que não deveríamos estar. Quando sabemos o Pai que temos, Pai amoroso, Pai que cuida, o Pai que entregou o seu único filho, quando ainda nós não éramos filhos, né? Ele entregou Jesus Cristo por nós, para que nós pudéssemos sermos reconciliados com Ele e a gente pudesse ter novamente a paternidade, porque essa paternidade havia sido perdida por causa do pecado. E Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e trazer a paternidade de volta. Sabe, esse direito de ser filho. Então eu tenho a alegria de poder dizer, papai, obrigado. Ações de graças. Ações de graças por saber o Pai que nós temos. Uau! Então é tão gostoso, é tão profundo temos esse entendimento de que nós temos tantos motivos, mas a Bíblia fala que em tudo dai graças. Então eu quero dizer a você que, sabe, sim, você pode agradecer por você ter esse pai, por ter esse relacionamento, por ser salvo. Você pode agradecer por tanta coisa, mas eu quero dizer para você, a Bíblia não fala para você só agradecer pelas coisas boas. A Bíblia não fala que o Elias deve agradecer só pelo bem, mas a Bíblia fala em tudo dai graças. Em tudo dar graça significa que nós, como cristãos, precisamos realmente sermos agradecidos por todas as coisas em todo o tempo. Nós, portanto, que fomos redimidos por Cristo Jesus, que temos comunhão com Deus, sim, nós temos motivos para viver uma vida de agradecimento e ela é independente das circunstâncias. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu irmão, e pensando nesses dias que estamos vivendo, essa é uma necessidade. Esse não é o momento de você reclamar do lockdown aqui em Jersey, né, da quarentena, do isolamento social. Não é momento de você reclamar do governo, disso, daquilo outro, sabe? Aliás, nós estamos passando momentos muito complicados em tantos lugares, lá no Brasil mesmo, momentos muito desafiadores, né? Eu, como alguém que nasci no Brasil, sendo também brasileiro, mas, sabe, irmãos, e muitas vezes a gente está com o olho no homem, muitas vezes a gente está com o olho, não é? E realmente é triste saber que alguém que fez tão bem para a nação deixou de ser um ministro lá, mas sabe, queridos, nossos olhos não têm que estar no homem. Nossos olhos têm que estar nele. E a palavra fala para em tudo dar graças. E o que a gente vê muitas vezes é nós cristãos perdendo o foco. Em vez de irmos para a presença do Senhor, buscar ao Senhor, orar, nós estamos falando disso, daquilo outro, comentando atitudes desse, daquele. Não percam tempo com isso.
Não é tempo, de forma alguma, de desperdiçarmos essa preciosidade. O tempo que Deus nos deu com coisas desnecessárias. É tempo de nós termos prioridades e de cumprirmos propósito, cumprirmos a agenda de Deus. E o Senhor tem falado conosco, em tudo dai graças. Então, em vez de ficar falando isso, aquilo outro, eu olho para a palavra e vejo que a palavra de Deus tem falado para que nós demos graças. Então, temos motivos de sobra para agradecer, mas eu quero dizer, sim, é momento de agradecer por essa quarentena que estamos passando. É momento de agradecer porque Deus está permitindo passar por tudo isso. Então, Senhor, muito obrigado pelo momento que nós estamos vivendo. A Bíblia fala e nos conduz a isso. Então, eu quero deixar essa palavra com você nessa manhã. Eu quero relembrar 3 coisas que falamos aqui hoje. Dentro desse tema, atitudes corretas, resultados garantidos. Em primeiro lugar, regozijai-vos sempre. Em segundo lugar, orar sem cessar. Portanto, regozijar sempre, orar sem cessar e dar graças em tudo. Eu quero ler alguns textos nessa conclusão. E eu vou ler, já estamos aí avançando no nosso horário, mas eu quero poder deixar aqui com você alguns textos da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28, aqui esse texto da palavra do Senhor, ele diz assim, olha, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uau! Meu irmão, se você olha para a palavra e sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, você não pode perder a oportunidade de viver hoje fazendo o que é correto, de ter as atitudes corretas e alcançar o favor de Deus. Regozijar sempre, orar sem cessar, alegrai-vos, ou em tudo dai graças. Então entenda isso. Outro texto que eu quero deixar, Romanos ainda em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, e o versículo 2, ele diz assim, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero linkar esse versículo com o versículo final do texto base, o versículo 18 de 1 Tessalonicenses 5. Porque o versículo 18 está falando em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E o que a Bíblia aqui está falando, aqui voltando então para o texto aqui de Romanos 12, 2, está falando que, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, para que a gente venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que ter essa renovação de mente. E essa renovação de mente passa para termos o foco certo. Ou seja, é um momento de pandemia, sim, mas o meu olhar não está na pandemia. O meu olhar continua em Deus. Uau! Meu olhar continua nele, sabe? Meu olhar não está nas notícias que estão morrendo tantos, estão sendo tanto infectados, sabe? Para mim, mais do que isso, eu estou olhando para aqueles que estão sendo curados. Eu estou olhando para aqueles que estão sendo recuperados. Aqui em Jersey mesmo, aqui para nós temos mais da metade já das pessoas que foram contaminadas já foram recuperados. Uau, isso é um grande testemunho, nesse exato momento. Mais da metade das pessoas que foram contaminadas foram recuperados. Glória a Deus, sabe? Então, nós temos uma viva esperança. Vamos olhar para as boas notícias, mas acima de tudo, mesmo se eu não tivesse essa boa notícia aqui de Jersey, a boa notícia é que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus para nós é que em tudo demos graça. A vontade de Deus é termos uma vida voltada para Ele. E eu quero ainda olhar para 2 textos que eu quero dizer a você, agora pensando e concluindo no contexto, no entendimento eterno. Quando nós temos as atitudes certas, nós vamos ter os resultados garantidos para a eternidade. Preste muita atenção nisso. E depois nós vamos orar. Aqui em Apocalipse 6, versículos 15 a 17. E os reis da terra
E os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Uau, versículo anterior. Olha só. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha só, isso aqui, queridos, é uma realidade para os ímpios. Não importa quem seja, olha o versículo anterior, não importa quem seja, não importam se sejam os reis, os poderosos, olha os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, e os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Porque quando o Senhor Jesus voltar, meu irmão, não é o poderio nenhum, não é o dinheiro nenhum, aí já não vai ter mais jeito. Mas sabe, há um texto que eu quero ainda trazer para você, Atos capítulo 14, versículos 19 ao versículo 22. E esse texto de Atos 14, 19 e 22, ele mostra realmente aflições, mas olha só quem tem a atitude correta, qual é o resultado. Diferente dos ímpios que vão ter que se esconder, que vão passar as aflições por causa da condenação e do juízo. Olha só, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Uau! Talvez você diga assim: pastor, qual a conexão? Pastora Wanda, venha nos ajudar. Qual a conexão? O que eu quero dizer para você é que se você tiver a atitude correta, a recompensa é garantida na eternidade. Ou seja, nós vamos passar por tribulações, nós vamos. Mas é necessário entender que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Mas o que eu vejo aqui é: nós vamos entrar no reino de Deus. Diferente daqueles que fugiram, daqueles que terão que fugir por não fazerem a vontade de Deus, não terem as atitudes corretas, nós que permanecemos fazendo a vontade de Deus, nós seremos salvos. Por que eu trouxe esse último texto aqui para nós? Nesse texto que a palavra fala, o apóstolo Paulo trazendo para nós: regozijai-vos sempre, orar sem cessar. Uau! Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Por que eu trago esse último texto? Pode deixar os últimos versículos, pastor Fábio. Eu trago esses últimos textos justamente para entender que esse homem aqui, ele passou por muitas aflições, como eu já tinha falado, mas foi ele mesmo que Deus usou para dizer para nós: regozijai-vos sempre. Foi esse mesmo homem que lá em Filipenses 4:4 pôde também trazer para nós com precisão a palavra de Deus, nos levando a nós alegrarmos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. E aqui esse homem, ele passa por um momento muito complicado. E o versículo 19 mostra o que Paulo passa. Sobrevieram judeus de Antioquia, de Icônio, havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas aí no versículo seguinte fala que quando os discípulos rodearam, olha que visão, ele se levanta e entra na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Ele não parou. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, olha só, ele foi apedrejado aqui, tido como morto, mas ele no outro dia estava fazendo discípulo de novo, naquele mesmo dia estava lá com os irmãos.
fazendo muitos discípulos. Voltam para Listra, Icônio, Antioquia, e aí o versículo seguinte fala, confirmando as almas dos discípulos. O propósito de Paulo era esse, é que as pessoas pudessem entender que há o reino de Deus que está acima de qualquer coisa, há o reino que nos está proposto, e é por isso, irmão, irmã, que você precisa regozijar sempre, orar sem cessar, é por isso que você precisa ter essa atitude. Dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus, sabendo que a nossa esperança não é para essa vida, mas é para a eternidade. Por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino do céu, no reino de Deus. Mas sabe o que importa? É que a gente entre no reino de Deus. Eu quero fazer um apelo para você nessa hora que está nos assistindo. Primeiro, um apelo para você que é um cristão e que está reclamando quando Deus está nos mandando dar graças. Para você que não tem experimentado o princípio da alegria no meio do caos, da tristeza, realmente física, mas alegria espiritual que vem de dentro. Você que tem tido tristezas, sim, das notícias chegando, mas eu quero dizer, você precisa experimentar a alegria que vem de dentro. Você que não tem tido uma vida de oração, uma vida de disciplina dessa oração sem cessar, eu quero fazer um apelo para que hoje você peça perdão ao Senhor, sim. Ou simplesmente que você peça, Senhor, eu preciso ser renovado por Ti. Eu quero fazer um segundo apelo para você que está ouvindo essa palavra e você ainda não é um cristão verdadeiro, genuíno. Eu não estou falando alguém que foi batizado quando criança, não. Para mim isso não é cristianismo. Não é. Para mim o verdadeiro cristianismo é entender o que a palavra fala. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. O verdadeiro cristianismo é o entendimento daquilo que Jesus fala. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro cristianismo. Então eu quero convidar você a aceitar Jesus. E você ter essa experiência de vida transformada. E saber que você pode se alegrar. Sim, regozijar. Ter essa alegria extrema, mesmo no meio de muitos problemas. O entendimento que você pode sim ter uma vida transformada por uma vida de oração. Que você chega na presença de Deus e ora e busca a presença dEle. E que você pode sim ter ações de graças, mesmo no meio de tantos problemas. Mas Ele é a fonte de todas as coisas, Ele tem as bênçãos para nós. Quero convidar você a entregar sua vida a Jesus nessa hora. Se você quiser nessa hora aceitar Jesus, eu queria que agora, onde você estiver, você pudesse, se você puder declarar com a sua voz, declare, ou então com a sua mente. Se você não puder falar audivelmente, mas você diga: Jesus, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Quero te aceitar como meu Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero nesta hora orar dentro desses dois apelos, dentro desses dois desafios. O primeiro, para pessoas que são cristãs já, mas não têm tido, ó Deus, uma vida de alegria, não têm tido essa vida de regozijo, não tem tido uma vida de oração disciplinada, essa oração sem cessar, uma vida que busca ao Senhor e que não tem tido, talvez também, ó Pai, essa ação de graça que é necessário nós termos. E eu quero, Pai, pedir que o Senhor venha nessa hora com renovo, com restauração, e que o Senhor toque nesta vida. Traz o renovo, Senhor. Eu quero pedir, Pai, nessa hora também, que o Senhor venha agir nesta vida que está entregando agora o seu coração a Ti. E eu quero pedir nesta hora, Pai, que o Senhor toque nesta vida que já confessou, ou nesse momento que eu estou orando, ela está falando: Jesus, eu quero Te receber como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu quero pedir, Pai, entra nesse coração e faz morada. Pai, eu abençoo cada vida. Eu oro que essa palavra faça a diferença nas nossas vidas. Que nós possamos manter as atitudes corretas, alegrar o Teu coração como filhos do Senhor, filhos que regozijam sempre no Senhor, aleluia, sabendo que a nossa alegria é no Senhor, acima de tudo. Filhos que buscam a Tua presença, que oram sem cessar, filhos que são gratos, e são gratos em tudo, sabendo que essa é a vontade de Deus. Muito obrigado, eu abençoo o Teu povo em nome de Jesus. Querido, toma essa palavra
Medita nela. Deixa o Espírito continuar trabalhando no seu coração. Você pode depois ter acesso a essa palavra novamente, se você quiser escutar. Nós vamos, essa semana, nos nossos lares de paz, nós vamos meditar nessa palavra também. Mas você pode encaminhar essa palavra para alguém depois. Você pode compartilhar. É tão importante nós termos atitudes corretas que têm os resultados garantidos. Entenda que o resultado melhor é saber que se eu manter as atitudes corretas, quando Jesus voltar, eu vou para a eternidade com Ele. Eu vou receber o reino de Deus. O reino de Deus que está em nós, mas que iremos para Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. A refrigério. Vamos terminar com essa canção. A refrigério em tua presença, nada melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Oh, a refrigério, na tua presença, Deus, em tua presença, nada melhor do que estar contigo, nada melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Você recebeu essa palavra e nós entendemos que nós podemos sim ter uma vida acima da média, acima das coisas terrenas, acima dos acontecimentos. Nós podemos sim, sabe por quê? A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Quando a gente tem uma postura correta, nós estamos acima das coisas terrenas. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Nós vemos além, nós vemos o futuro, nós vemos o que está por vir. Sabe, às vezes você pode estar sofrendo no físico, mas no espírito você está sentado com Cristo nas regiões celestes. Uau! Então, mais uma vez eu te aconselho aquilo que o Senhor falou conosco nessa manhã. Tenha as atitudes corretas e saiba que as atitudes corretas trarão resultados garantidos pelo próprio Deus. Mas para isso, faça o que é certo. Para isso, nesse tempo em que muitos estão tristes, regozije-se no Senhor. Muitos estão sem esperança, seja extremamente alegre. Nesse tempo que muitos estão reclamando, que muitos estão falando tanta coisa, vá orar. E através da oração, você vai conseguir ter a resposta de Deus, e não só, mas você vai poder ter uma capacidade de ser grato. Em tudo dá graça. Nesse tempo em que tantos estão reclamando disso, daquilo outro, você, como servo de Deus, uma serva de Deus, você vai dar graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Deixa Deus te tocar mais uma vez com essa canção. Seja restaurado, seja renovado. Há refrigério na presença dEle. Há refrigério em tua presença.
restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo, aleluia, do que estar contigo. Não há maior gozo, não há maior gozo do que estar contigo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque não há maior gozo do que estar contigo. A tua presença nos faz tão feliz. Obrigado, Senhor. Eu abençoo cada vida nessa hora. Eu abençoo esta semana. Peço a graça, a unção, o favor do Senhor. Eu oro pelos teus milagres na vida de cada pessoa. Eu peço, Pai, que o Senhor nos conduza nessas atitudes corretas. Regozijar sempre no Senhor. Orar sem cessar e em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Muito obrigado. Te louvamos agradecidos pela tua palavra e abençoamos esta semana. Abençoamos cada um com os teus milagres, com a tua bênção. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. Se hoje você fez uma decisão pelo Senhor, você aceitou Jesus, faça um contato conosco. Você pode acessar através mesmo do Facebook, pode mandar uma mensagem no Facebook da igreja, Missão Cristã Portuguesa, MCP Jersey. Você pode deixar lá sua mensagem. Deus abençoe sua vida. Você que não é aqui de Jersey, procure alguém. Você pode nos contactar para vermos se temos alguém para te colocar em contato. Mas que Deus abençoe muito a sua vida. Amém? Uma boa semana a todos. Quinta-feira estaremos juntos e durante essa semana vamos continuar meditando nesta mensagem. Deus abençoe, passe bem, passe com o Senhor, vai dar tudo certo. A paz.